Começou mais um Tá Beleza Podcast, apresentado por mim, Marco Van Damme, e pelo meu irmão e mestre, Dr. Joel Lacerda, o mestre do transplante capilar no país. A gente fala sobre saúde mental, bem-estar, estética e muito mais nesse podcast. Mas olha só, tudo isso não vale de nada se você não curtir o nosso vídeo, se não ativar o sininho para receber as notificações. Você vai receber aí, ó, no seu celular tem vídeo novo passando no trilho, no canal aí no YouTube. Não é isso, doutor Joel Lacerda? E você tem um lance dos 3-6 aí. A regra dos 3-6. Curtiu, compartilhou, comentou. Ah, moleque! Coisa linda! Sensacional. Vai lá e segue também a gente nas redes sociais. Vai no Instagram do Tá Beleza Podcast, @TaBelezaPodcast. E hoje a gente recebe aqui no programa... Eu falo programa porque eu tô habituado com rádio. Eu vou falar programa, não tem jeito. Mas é programa. É programa, né? Pra família brasileira. Exatamente. Hoje no Tá Beleza a gente recebe a doutora Tamires Ramos. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Agora eu vou falar a especialidade dela, que é especialista em harmonização peniana. Exatamente. Ou seja, especialista em fazer as mulheres felizes. Pois é. Não tinha pensado nisso. Os homens também. Salva de palmas. Obrigado, doutora Tamires. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse novo segmento que realmente está dando o que falar no ramo da estética, não é verdade? Tá bombando na área dos homens, né? E quem não gostaria de aumentar alguns centímetros? Faz aquela pergunta que você fez. Não, aquela tua pergunta. Posso? Pode, vai. Posso. Doutora Tamires, uma pergunta muito técnica. Tamanho documento? Tamanho documento? Eu acho que sim. Eu acho que para a mulherada... Normalmente comentam, sim, se o tamanho era pequeno demais ou não. E eu acho que está muito atrelado à autoconfiança do homem, né? Sim. A virilidade dele. E quando não é muito grande, normalmente o homem, ele tenta retribuir de outra forma, né? Se desenvolver de outra forma, ou ele se sente mais retraído, mais tímido, e não consegue se relacionar, por exemplo, evoluir num relacionamento por conta disso. Porque assim, vamos falar a verdade, né? Ninguém tá aqui para enganar ninguém. A gente sabe, o homem é assim, né? Hoje em dia, eu acho que essa questão está sendo mais bem trabalhada, mas a verdade é que, principalmente a nossa geração, foi criada dentro desse sistema, que o tamanho vai determinar quem você é. Mas se for menor, né, vai complicar justamente a relação. O homem se sente envergonhado, o homem se sente literalmente diminuído. Exatamente. E assim, quando você foi na FMG, que participou com a gente do programa, eu realmente vi fotos impressionantes, assim, de homens que... Gente, um siri tem mais presença. Porque era muito pequeno. E isso não vai fazer bem a cabeça do cara. O cara não vai conseguir viver normalmente assim. Exatamente. E é um trabalho que muda completamente a vida do cara. Nossa, transforma a autoconfiança dele. Desde a primeira sessão, né? São várias sessões que a gente faz num tratamento, mas desde a primeira ele já se sente diferente. E isso é um problema, porque se a mulher também não tiver muito confiante, ela começa a ficar insegura pela transformação da confiança dele. Mas enfim, o homem normalmente ele faz para poder melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, independente de às vezes a esposa falar, não, para mim tá bom assim, não precisa. Não é isso que vai motivar ou impedir ele de fazer. Ele faz para trabalhar a autoconfiança dele. Sim. É demorado o procedimento? É dolorido? Tem anestesia local? Tem anestesia local, é muito tranquilo. Os homens normalmente têm muito receio, né, de sentir dor. Que homem que gosta de sentir dor? Fala a verdade. Sim, ninguém. Não gosta. E tem anestesia local, é muito tranquilo. Pós-procedimento também é muito tranquilo. E não sente dor. Em relação à volumização, a gente coloca gradualmente, né, para que não seja gerado um processo inflamatório muito grande, seja controlado. E toda assistência que o paciente precisa, eu e a minha equipe, a gente dá no pós-procedimento, para que seja um procedimento seguro. E assim, eles normalmente ficam viciados, né? Eles querem fazer esse bobear toda semana. E aí tem paciente que eu preciso realmente falar, não, dá uma segurada aí, porque a gente precisa pesar, colocar na balança. Ele precisa, sim, ficar maior, ficar mais grosso, mas ele tem que funcionar. Então,
Cada paciente tem um volume mínimo e tem um volume máximo. E assim, aumenta o tamanho e aumenta também a grossura, ele fica bojudo. Isso, tanto no estado relaxado quanto na ereção. Mas o quanto que aumenta de comprimento depende muito do quanto que ele evolui, né, no estado relaxado para o estado de ereção. Tem paciente que mais do que dobra. Então, aquela porção de pênis que a gente só vê quando está em ereção, ele é preenchido, precisa ser preenchido quando o preenchedor sofre compressão no momento de ereção. Então, se ele muda muito, eu tenho uma área muito grande de área que só é visível quando está em ereção, para poder ser preenchida e ainda sobrar preenchedor para provocar o alongamento. Então, esse é um procedimento totalmente dependente de preenchedor, né? À medida que a gente vai volumizando, vai preenchendo, vai aumentando de tamanho. Mas existe um limite que a gente precisa também alinhar a expectativa do paciente. Tem paciente que quer uma garrafa PET. E aí tem a glande fina. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só desculpa eu te interromper, doutor. Porque, doutora, você falou que dá para dobrar o tamanho? Não, tem homens que relaxado tem, sei lá, 7 centímetros e em ereção vai para 15, 16. Tem homens que mais do que dobram o tamanho de entre relaxado e ereto. Entendi. A pergunta você falou assim, tem que ir graduando conforme a ereção ou não. Ele relata para você, ele tira a foto. Como é que você sabe do estado de ereção para ver se precisa de mais ou menos? Eu peço foto. Pede foto. Né? E assim, no pós, ele sempre vai enviar foto para que eu tenha um controle do quanto de processo inflamatório ele está apresentando. Eu digo dele em ereção. Ele tira manda foto, relaxado e ereto. Isso. E eu peço para um dia antes da segunda sessão, por exemplo, ele fazer uma foto dele em ereção para eu ver se o preenchedor está realmente bem distribuído, se está faltando alguma coisa. Fica um nódulozinho, alguma coisa assim. Isso, eu peço para poder eu ter essa noção. Porque às vezes o paciente fala, mas eu não consigo saber o quanto de fato que está faltando, como que ele se comporta no ereto, né? Porque no estado relaxado eu já vou ver no consultório. Entendi. E acontece também da esposa levar o marido? Muito. É mesmo? Demais. E ela que chega, ela quem fala. Que marca. E ela diz o que ela quer no... ela quer que fique maior. Não, mas entra em detalhe? Mais grosso. Não fala. Mas já acontece muito da esposa entrar em contato, realizar o agendamento, comprar a passagem. Eu recebo muito paciente que vem de outras cidades e acompanhá-lo no procedimento. Olha que incrível. Mas mexe com... Tu imagina, eu trabalho com careca, né? Com transplante capilar. Já mexe com o cara. Tu imagina, em cima e embaixo tá faltando? Não, deve ser cruel. Não, realmente é muito difícil. A gente fala assim. E, cara, é uma coisa libertadora saber que tem essa tecnologia hoje, né, cara? Exatamente. Sinceramente, é muito lindo, né, cara? Muito legal saber. E assim, eu fico imaginando a gratidão, né? No pós. Exatamente. No pós, porque você muda, como a gente falou aqui no início do podcast, você muda a vida do cara, você transforma a vida dele. Sim. Porque a gente sabe o quanto isso é difícil. Porque tem sempre essa, porque o tamanho não tem nada a ver, mas se realmente for muito fora do padrão, vai mexer com a cabeça dele. Não mesmo o cara já tendo, por exemplo, 10 centímetros, mudar de 10 para 13, 14, já transforma. Imagina alguém que, de repente, tem 5, 6. É complicado. O engraçado é assim, você faz uma harmonização facial ou bota cabelo, aí o cara no trabalho, ele tá bem humorado assim, porque ele fez o transplante, agora não vai entender, o cara chega todo feliz no trabalho, nem sabe por quê, né? Aquele chefe que era marrento, tudo bem, meu amor, você pode sair mais cedo hoje, o que tá com esse cara? E quanto pode aumentar, assim, nesse procedimento? Quanto se aumenta? No comprimento e na largura, o quanto pode chegar de aumento? Depende do quanto o paciente tem disponível pele, por exemplo. Se é um paciente que tirou excesso de pele, fez uma cirurgia de puspectomia e ele não tem muita pele, então significa que a gente não tem muito espaço disponível. E tem pacientes que têm uma pele mais espessa, outros têm uma pele mais fina. Tudo isso é avaliado, né, antes do procedimento para saber o quanto que ele vai ter de indicação de ml, né, de preenchedor. Mas eu já tive paciente que foi de 10 para 16 de comprimento ou circunferência. Então, a gente consegue ter uns aumentos bem consideráveis. Entendi. É realmente bem significativo, né, doutor? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que, de repente, não sei se existe esse dado científico. Mas o comportamento do homem em casa, o pai de família, que tem o pênis fino ou menor, não sei, o termo técnico,
ele é mais agressivo, ele é mais carinhoso? Existe alguma coisa comportamental nesse cara? Você sabe dizer? Eu não sei te dizer em dados, né, estatísticos se isso é comprovado, que essa associação, mas levando em consideração que mexe com a autoconfiança do homem, todos os pacientes falam isso. Ontem eu recebi uma mensagem de feedback de um paciente que ele fala tá gostoso até de fazer xixi, porque tá gostoso de pegar. Né? Porque ele tem... Muito legal. Ele fica com orgulho, né? Exatamente. Muito legal. E tem uma coisa que todo mundo... Isso é comum, a gente que é homem sabe. E aquela questão do banheiro, né? Você entra no banheiro e tal, e tu manja. Cara, não, pelo menos na minha geração, não existiu homem que não desse aquela olhada pra comparar, né? Pra comparar. O meu tá em ordem, tá em dia. Mas será que o meu tá na média? Isso não tem como. O cara chega e dá aquela comparada. E assim, certamente esse cara que te procurou fez isso e se sentiu muito mal. Como você falou, ele quer se libertar. Ele fez isso em algum momento da vida e se sentiu muito mal. E aquilo vai afetando. Dia a dia vai afetando a mente. E assim, ele deve transferir isso para outras coisas, outras áreas. Não, de repente, ter alguma coisa que todo mundo não tem. Exatamente. Né? Porque ficar, deve ter pequeno e tal, mas há uma explicação para isso. Falta ele aqui... Então ele vai mostrar que tem mais em outra área da vida dele. Acontece isso, né? Sim, e quantos velhos da lancha não existem, né? De, às vezes, ele ter condições financeiras e a mulher, por exemplo, se relacionar com ele só por causa disso, mas falar para as amigas que na hora H é porque ele tem um tamanho menor. E aí, esse homem precisa saber que existe uma condição, né, de melhorar isso, uma forma de melhorar isso através da harmonização peniana. E aí você comentou do banheiro, né, que os homens davam aquela espiadinha, mas e os homens que vão para o gabinete porque não conseguem apontar, que molha a mão? Entende? É verdade. Caramba. Isso tem muito, Eu não tinha parado para pensar nisso. E o que a mulher fala, assim, pelo que você já ouviu, do cara que tem pouco a mostrar, no caso, vamos dizer assim? O que as mulheres falam, na verdade, em relação a isso? Então, tem muitas mulheres que falam, né? Por exemplo, vai se relacionar com um rapaz, aí na hora H vê que não tem muita coisa, que dá vontade de ir embora, que não dá vontade de concluir, né? E às vezes inventa uma desculpa, enfim. Então, por isso que antes mesmo de eu realizar esse tipo de procedimento, já era algo que eu ouvia muito de mulheres falando. Então, por isso que eu disse que documento importa. Lógico que não é tudo, né? Existem várias coisas além disso, mas que dizer que não importa é mentira. Sim. Então, e você, qual seria assim o tamanho que fosse pequeno, mas está dentro da normalidade, ou aquele patológico que realmente é pequeno, micropênis, né? Isso. Falou? E se te procuram, além de procurarem você com um problema, né, patológico, se procuram também com um pênis normal, querendo melhorar o tamanho ou a espessura. É muito comum. Sim. E qual é o tamanho, então, esse corte entre doença, né, má formação, não sei? Sim, com menos que 6 centímetros já é considerado um micropênis, mas no consultório a média assim, de normalidade é em torno de 9, 10 centímetros, que aí é a mesma medida de circunferência e também de comprimento, mas que eles vão para poder melhorar. Não é algo que eles acham de fato pequeno, às vezes eles acham até que seja fino, mas a gente consegue melhorar bastante, uns 3 centímetros pelo menos, né, nessa faixa, né, de pacientes com 9, 10 centímetros. As mulheres que você falou que conversou e tem queixa, né? Papo de mulher. Reclamam mais do tamanho ou da espessura? Dos dois. Dos dois, né? Entendi. Mas é importante também o cara saber usar, né? Porque não adianta nada, vai aumentando e tem pouca prática. Aí tem pouco que mostrar e pouca prática. Juntou os dois aí não dá. Por isso que eu disse que não é tudo, o tamanho não é tudo, mas que importa. E aí não faz sentido também ter grande e não saber usar. Né? Sim. E aí, normalmente, o homem que ele não tem muito grande, ele tenta compensar de outra forma. Uma vez, tô dizendo que eu li, né? Se é mesmo, mas uma pesquisa foi feita para o cara que compra um carro milionário. Em alguns casos, muitas vezes o cara, né, aí compensa no carro, compensa numa ostentação. É o que eu falei, às vezes o cara é fortão, é cheio de marra, entendeu? Você acha que por trás daquilo ali
Tenho. E o quanto isso afeta o psicológico, né, do cara? Demais. Pra colocar uma sunga na praia. Quantos homens só usam bermuda? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Tem uma ligação direta com isso? Com certeza. Praia, água gelada, aí recolhe mais ainda. Porque agora eu vou ficar com bermuda. Isso, velho. Eu vou lançar Vou mandar procurar a doutora. Vou lançar a sunga com bojo aí. Eu vou proteger a sunga com bojo. A sunga branca, então, nem pensar. Mas já aconteceu de você receber um paciente que realmente fazia isso? Colocava alguma coisa na sunga pra aumentar o volume? Colocar, tipo, bojo. Outro dia eu vi uma isso. propaganda de bojo, né? Eu nem sabia que existia. Tem o sutiã, né? Bojo de sutiã pra mulher. E agora eu descobri que tem na sunga. Mas assim, confessar que fazia, não. Mas já falaram muitos que o sonho era fazer natação e nunca fez. Um rapaz já de quase 40 anos, nunca fez natação porque ele tem vergonha de usar sunga. Pior que a verdade, deve limitar. Às vezes o cara é bom de bola, mas tem que tomar banho no vestiário com tudo. Nunca nem joga bola, pô. Exatamente. Seu Neymar, pô. Exatamente, o banho coletivo. Quantos homens não sofrem, não são zoados em banheiro coletivo de trabalho por conta do tamanho? Isso até me veio à cabeça o seguinte: os relatos de quem chega para você, os relatos dramáticos de quem chega procurando ajuda. Quais foram? Você lembra de algum relato que realmente tenha mexido contigo? Tamanho sofrimento daquele paciente que te procurou ajuda? Você lembra tem de vários. Tipo? Tem um paciente que me procurou, né, chorando. Ele já tinha pensado em se suicidar, achando que só ele, aquilo só acontecia com ele. E aí a gente iniciou o tratamento. Ainda não ficou do jeito que ele queria, porque ele, além de ter micropênis, ele tinha uma força muscular muito grande que fazia com que ficasse tipo pênis embutido. Ele ficava para dentro. Então, por mais que a gente colocasse ali o ácido hialurônico, né, ficava só o ácido para fora e o pênis para dentro. Exatamente. Aí eu fiz uma intervenção também com toxina botulínica, que dá pra gente associar. E aí ele me mandou mensagem depois de uns 7 dias, né, uma semana, feliz da vida, falando que melhorou e tal. E aí eu me senti realizada, né, porque era um rapaz que pensou em se tirar a própria vida por conta disso. Essa questão da toxina, ela entra onde aí? Porque o pênis é um músculo, né? Um músculo cavernoso, não é isso? Não é nele, né? Porque se for nele, vai recolher mais ainda. São nos músculos laterais, isso. Que traz o pênis para... Entendi. Pô, legal, exatamente, para relaxar pelo mesmo princípio, né? Você está estudando tudo aí, né? Agora tem casos do pênis... Pergunta de leigo, tá? Ele tá mais para dentro, assim, e é possível esticar mais e ainda preencher com isso? Sim. Tem alguns casos no meu site, inclusive, de paciente assim. Que ele ficava guardado, né, pra parte de dentro, mas quando a gente puxava, ele vinha. É o famoso surpresinha. Exatamente. Ele surpreende, porque ele tá guardado ali, quando ele aparece... É o Kinder Ovo, né? Exatamente. Agora, essa alternância de... Agora eu vou falar por mim. Que isso? Não é mesmo. Vai falar por mim, pode aumentar a espessura e o tamanho. Pô, mas eu vou dizer que, não vou dizer que eu não faria. Eu tô mentindo. Cara, assim, por que ele alterna tanto de tamanho? Às vezes o corte tá de um jeito. No frio ele diminui. Às vezes ele tá de um tamanho. Às vezes ele tá maior, às vezes vai diminuindo. Por que ele alterna tanto tamanho? É normal, é um músculo, né, que relaxa e contrai. É de acordo com se você está nervoso, está ansioso. Isso. E é contato com frio, como na água do mar. Em lugares frios. Eu não sei te dizer. Mas sobre o saco, que é o escroto, é bom até que as pessoas saibam. O testículo tem que ficar fora do corpo, por causa da temperatura. Se ele aquecer muito, você fica infértil. Então o corpo é inteligente. No calor, o saco fica relaxado e fica fora do corpo por causa da temperatura. Quando tá frio, ele vai encolhe para trazer você para perto do corpo para ficar quentinho. Faz sentido. O saco, o escroto, né? O pênis aí, a doutora que é especialista em pênis é ela. Quando tá com febre, ele esquenta pra caramba também. Aí fica lá longe. Aí fica longe. Fica longe. Por causa da infertilidade. É muito legal, muito legal. Não sabia. O corpo humano é espetacular, né, cara? Em relação à vergonha, tem homens que não têm relação sexual ou quando tem, apagam todas as luzes com vergonha ou até não fazem nada por causa do tamanho? Não, eu tenho um paciente que ele confessou que quando ele se relacionou com a esposa dele, que antes era namorada, né? Ele fez no escuro e quando terminou ele virou de lado. Aí ela ficou achando estranho, né? Tipo, pô, que cara é esse? E aí só depois, que óbvio, ele falou e tal, mas ele tinha vergonha dela ver ele relaxado. E ele tinha micropênis e pênis embutido. Então...
E aí, vários relatos, pacientes que falam que só tomam banho, né, sozinhos, já sai do banheiro vestido para a esposa não ver. Afeta muito. E assim, tem aquela parcela de homens que querem melhorar, aumentar um pouquinho para poder, né, sentir, eu falo ostentar um pênis grande, mas tem uma parcela muito significativa de homens que sofrem calados, porque o homem não fala com o outro homem. Poxa, tô incomodado porque o meu pênis... Não fala. Se falar, vira... Não, mas se falar, vira chacota da galera. Exatamente. O homem é igual a mulher que abraça, que acolhe. Não, você tá falando, eu já tô sofrendo aqui por dentro, imaginando o que é como assumir que ele é menos homem. Então, ele não assume isso pra ninguém, nem pro irmão, nem pro pai, pra ninguém. Então, ele sofre calado, sozinho. E quando procura um urologista, por exemplo, os que procuram, né, porque o homem normalmente não gosta de ir ao médico, o urologista pergunta se tá subindo, tá funcionando, e só isso importa, sendo que pra eles não é só isso, não é só estar funcionando, é o tamanho. E aí, então, agora, o meu objetivo é fazer com que o máximo de homens saibam que existe, mesmo que ele opte por não fazer, mas pelo menos ele tenha a ciência, né, de que existe uma forma de melhorar. Agora, não sei se também você pode me responder, qual é o tamanho, assim, mínimo, mas que dê prazer pra mulher? Ai, não sei te responder. Não, né? Porque às vezes também tem isso, né? Às vezes é pequeno, é porque depende de mulher. Tem isso também. Não, é excelente comparação. A mulher tá feliz. Não digo micro. O nome já diz micro porque É porque gosto a gente não se discute. Tem mulheres que gostam de muito grande, tem mulheres que gostam de pequeno, que não fala que machuca, enfim. Então isso vai depender de mulher para mulher. Sim, mas se for muito pequeno, acho que nenhuma delas vão querer, né? Se eu perguntei o tamanho mínimo por isso. E já aconteceu sei lá, apareceu alguém pedindo para diminuir? Já aconteceu? Eu já tive que negar o procedimento para paciente. Isso que eu ia falar, esses procedimentos que por isso que eu nem fui, pô. Nem fui. Você é perverso. Meu, aí chegou e falou assim, não, eu quero aumentar ou diminuir, sei lá, como é que foi isso? Não, ele queria deixar mais grosso. Aí eu pedi foto, que era um paciente de uma outra cidade, e aí vinha aqui, assim, na perna dele. Ele queria um extintor de incêndio. Não sei qual é o objetivo dele. Não, aí vai se tornar um negócio assustador, porque realmente eu acredito que aconteça isso. Pessoas que não têm a menor necessidade ainda, né? É porque tem homens que realmente têm problema psicológico, né? Distúrbio de imagem. Isso. Tem corporal, o cara com um braço desse tamanho quer ficar assim. O pênis deve ser muito mais, inclusive. Esse distúrbio, né? E aí, em alguns momentos como esse, por exemplo, você encaminha para um tratamento psicológico, encaminha um terapeuta? Então, eu tenho que entender se realmente seria o caso, mas eu, a princípio, falo que não tem necessidade, que eu não iria fazer o procedimento nele. Entendi. Não chego a encaminhar, de fato, para um psicólogo, um psiquiatra. Doutora, dessa tua anamnese, tua avaliação, você avalia só o tamanho? Você avalia a questão social, a questão... Avalio tudo. Tem que responder um questionáriozinho. Se a esposa concorda, entra também nesse fator? Sim. Se é casado, se ela concorda? Sim, e muitos fazem escondido, né? Isso que eu ia falar, tem um cara que vai fazer surpresa? Tem. Entendi. Mas aí o cara vai gostar da surpresa, a esposa. Deve gostar da surpresa. Mas aí eu tenho uma dúvida, né? Porque vai ter o cara que quer fazer a surpresa para a esposa, só que tem um tempo de recuperação. Não é isso? Aí ele foge dela, né? Mas qual que é o pior disso? Isso não é pra mim, por que você fez? Não rola isso? Rola. Elas se sentem inseguras, não entendem o porquê. Tipo, tava bom até agora, por que agora você quer aumentar? Tem alguém na rua. Aí. Então, muitas mulheres se sentem inseguras por isso. Mas, assim, da mesma forma que uma mulher, mesmo que o marido, por exemplo, fale que tá tudo bem, não precisa fazer uma cirurgia de prótese de silicone ou de uma lipo, tá linda assim. E mesmo assim, ela quer fazer para ela colocar um decote, para ela se sentir bem diante de um espelho, o homem também quer fazer, independente dela falar que tá bom daquele jeito. Porque, como eu disse, a motivação do homem não é satisfazer a mulher, por exemplo, entre quatro paredes. É ele se sentir bem consigo mesmo, é ele saber, ter certeza de que é maior do que o ex dela, que é maior do que o do amigo, por exemplo, num banho pós-futebol. Então, é a autoestima dele que não tem nada a ver com a mulher. Lá é uma consequência, sabe? E assim, eu já tive casos de paciente que entrou em contato comigo, desesperado, falou, doutora, me ajuda, não sei o que eu faço, porque a minha esposa quer que eu tire. Ué? Porque tá grande demais e ela não quer fazer sexo anal depois que eu fiz o procedimento. E aí, tirou? Não. Pô. Não tira.
Ele já tinha feito um investimento, né, financeiro, e ele gostou porque estava grande demais. Só que aí porque também não tem a questão sexual, cara. O que ela falou, a questão do macho alfa, de ser o dominador do pedaço, ele se sente assim. Vai pro futebol, tem mulher nenhuma no futebol, pô. Tava tomando banho lá, o cara, o rei leão, sabe qual é? É isso aí. Tu passa um pouco por ele isso? troca de mulher, mas ele não tira. Passa um pouco por isso. Não tem como fugir. Isso daí determina... Eu operei um rapaz uma vez, que ele de Minas, aí ele fez no Rio me visitar, trouxe um doce pra mim com queijo e tal. Aí falou, doutor, fala aí pra você quer um apartamento em Ipanema, na beira da praia, pro teu cabelo? Ele falou, não. Quer uma Ferrari agora? Ele, não. O maior investimento da minha vida. E imagina esse tipo de investimento, amigo. É verdade. Fico tentando entender isso aí. Sabe como é que é? Se no cabelo é assim, tu imagina o pênis. Agora a gente falou sobre o tempo de recuperação. Como é que é a recuperação do procedimento? Quanto tempo sem sexo, sem poder tocar? Como é que... Então, depois do procedimento é gerado um processo inflamatório normal, porque a gente mexeu em algo que estava ali intacto, fez um procedimento que é injetável e tem uma certa resposta do organismo, que é um processo inflamatório. É com cânula, né? Isso, com a cânula. Só que eu preciso que esse processo inflamatório seja controlado. Então, por isso eu peço para o paciente ter alguns cuidados, né, durante uma semana, para a gente controlar esse processo inflamatório, não fazer nada que possa intensificá-lo. Então, evitar pegar peso, evitar atividade física, evitar relação sexual, e a gente inclui também o oral, por conta das bactérias presentes na saliva, e também evitar mergulhar. Isso porque a gente faz o furinho ali do pertúito e para a cânula entrar, e se ele mergulhar, pode entrar uma água contaminada. Então, ele precisa ter esses cuidados para a gente fugir dos dois problemas que seriam, né, decorrentes do procedimento. Cobre com antibiótico nesse momento? Não tem necessidade de antibiótico. Não tem necessidade. Ele tendo os cuidados, é tudo feito de forma segura, não tem necessidade de um antibiótico, nem de anti-inflamatório, analgésico, nada. Tá. O próprio organismo, ele se encarrega de resolver... Gelo, pode botar gelo, essas coisas? Pode colocar, mas não tem uma necessidade. Sim, tá. O próprio organismo, ele se encarrega de resolver esse processo inflamatório, que dura de 3 a 5 dias. Então, isso que eu ia falar. Então, esse processo é de 3 a 5 dias. Isso. Depois de 5 dias, ele está liberado. Não, eu espero mais um pouquinho, 7 dias. São 7 dias. 7 dias. Pra gente rala 7 dias. O pessoal da corneta, nem corneta pode, porque são 7 dias isso aí, né? Mas depois de 7 tá liberado? Tá liberado, tá liberado. Tá. A pergunta também é o seguinte: feito a anamnese, paciente pronto para operar, a questão de alguma doença ou crônica, né, diabetes, hipertensão, tabagista, essas coisas, ou herpes em atividade, HPV, tem alguma contraindicação? Sim. O paciente, para fazer um procedimento estético, ele precisa estar saudável. Né? Então, ele não pode ter nenhuma doença em atividade na região, por exemplo, uma herpes. Ele não pode ter uma diabetes, uma hipertensão descontrolada. Sim. Ele precisa estar controlado. Ele tendo uma diabetes controlada, faz a alimentação certinha, não é nada, sei lá, um paciente que está com 180 de glicose. Não pode, tem que estar controlado. E aí ele pode fazer. Se não, nenhuma doença genética, né, que vá prejudicar o procedimento. Então, o paciente precisa ser saudável. Sim, entendi. Mas você, só na anamnese, você tem que trazer exame para poder comprovar. Eu peço... Acredita no que ele relata, né? Isso. E ele é responsável pelo que ele relata. Com a assina. Tá. Existe algum tipo de intercorrência nesse procedimento? Existem possibilidades de ter problemas que são decorrentes de compressão e infecção. A compressão seria se eu, como profissional, colocasse muito preenchedor de uma só vez, que além de ser um volume, né, exagerado, eu vou gerar um processo inflamatório exagerado. Então, por conta disso, eu coloco no máximo 10 ml por sessão. Por isso que eu sou contra colocar 20 de uma vez. Sabe? É uma construção de volume. Sim. Ou o paciente, por exemplo, fez o procedimento, no dia seguinte correu uma meia maratona. Foi para um crossfit. Ele vai gerar um processo inflamatório intenso e que isso também pode causar um estrangulamento, impedir, prejudicar de alguma forma o fluxo sanguíneo. Então, isso é totalmente evitável, né? E o outro problema seria a infecção. Então, por conta disso, pedir para o paciente não ter relação sexual, não mergulhar, para que a gente amenize isso. E quando ele for fazer uma massagem pós-procedimento, que é necessária, ele higienizar as mãos, para que também não venha penetrar nada. Na literatura, já houve casos de necrose? Eu acho que sim. Já vi alguns casos, mas não exatamente com ácido hialurônico, com PMMA. E aí o PMMA... Tá proibido o PMMA? O PMMA tem muitos médicos que ainda utilizam, né? Eu, como biomédica, não posso utilizar um preenchedor definitivo, mas mesmo que pudesse, eu não gostaria de fazer pelos riscos Também que tem. Gosto.
e ser um preenchedor que você não pode reverter. Então, não te dá segurança. PMA é um preenchedor definitivo que pode colocar em qualquer área, né? Mas um polímero, como se fosse um é isopor, como se fosse um plástico. Que você não pode reverter. O ácido que ela usa, você bota uma enzima que você degrada, ou ele mesmo, o corpo absorve. Esse é para sempre. Eu não sou a favor de dizer por quê. Não pela questão de ser assim, grave, ser simples e tal. É porque você envelhece. E o ácido e o negócio não. Você preencher aqui com uma coisa que você vai envelhecer e o negócio vai ficar no lugar. Exatamente. Entendeu? E aí imagina lá embaixo. Para poder retirar, tem que fazer uma raspagem. A raspagem vai tirar mais tecido do que deveria. E aí o tamanho vai diminuir. Sim. Então é muito mais seguro. Às vezes o paciente não entende, ele acha que o definitivo é uma vantagem e não é. Melhor fazer prótese, né? Logo, né? Exatamente, mas mesmo assim a prótese às vezes tem algumas limitações. O paciente vai ter que sofrer uma intervenção cirúrgica, enquanto aqui é um procedimento minimamente invasivo, que não vai afetar tanto a sua atividade, né, cotidiana, e que ele pode fazer uma manutenção de um carro, só gastando muito menos. E aí tem que reaplicar isso? Isso. De quanto em quanto tempo? Então, ele tem uma durabilidade de máxima de 2 anos. Só que aí depende de como é o metabolismo de cada paciente, né? Paciente que tem um metabolismo mais acelerado, que ele usa muito, ele usa pouco. Exatamente. Ele usa muito. Isso também interfere. Então, o ideal é ele fazer uma manutenção antes de ser absorvido totalmente, porque ele não precisa colocar tudo de novo. Ele pode colocar uma quantidade menor só para manter ali o tamanho constante. O problema é que eles acostumam com o tamanho. Porque imagina, eu acho que o que vicia... Acho que diminuiu, né? E nem diminuiu. Exatamente. Aí quer colocar mais. Ele quer botar mais. E aí, normalmente, eles não esperam 1 ano. Antes disso, eles querem colocar de novo. Porque isso... Eu acostumei com o meu, acho que eu vou... A maneira como usa... Eu acho que diminuiu. Foi o costume, então. Se usar muito, acaba gastando, é isso? Sim. E o metabolismo, né? Se o metabolismo mais acelerado... Você aumenta o aporte sanguíneo no pênis. Que pênis é sangue, cara. Ele fica ereto, é sangue puro, entendeu? Entendi. Aí você circula, degrada tudo, né? É isso. E assim, o procedimento, ele aumenta a pressão sanguínea. Então, ele melhora a ereção. Muitos pacientes têm a preocupação, né? Vai diminuir minha sensibilidade, vai interferir na minha ereção. Não, vai interferir sim positivamente. Porque a presença do preenchedor causa uma leve pressão nos vasos, aumentando a pressão sanguínea e fazendo com que chegue mais sangue. Então, isso ajuda nos pacientes que sofrem de ejaculação. Eu adoro o exemplo tosco. Imagina você pega uma bola de encher e coloca um volume de ar nela. E tu faz, ela tá mole, não tá? Faz assim, quando tu aperta aqui, fica durão aqui na ponta, não fica? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Você coloca o ácido, então ela comprime um pouco o vaso. Quando o sangue vem ali, em vez de fazer assim, faz assim, joga pro alto. Exatamente. Com a mangueira, né? Uma mangueira passa água lento. Você aperta assim, a água vai longe. Porque você diminuiu um pouco o calibre e a pressão aumenta. Cara, que top, né? Como é que pode? Fascinante. Ela tá demais. Aí isso aumenta a sensibilidade. Só que ao mesmo tempo que aumenta a sensibilidade, ele aumenta o tempo de ereção. Então, o cara que sofre de ejaculação precoce, ele percebe o melhor dos 2 mundos. Que ele melhora a sensibilidade dele e ele fica mais tempo de ereção. Não, e detalhe, sem falar também, passa por aqui, né? Imagina o cara se sentindo o cara. Exatamente. O cara se sentiu o cara agora, acabou, pô. E aí, sendo mais grosso, a mulher fica mais animada, aí ele vendo a animação dela, fica animado também, enfim, é um ciclo. Como o meu paciente falou, é cena de filme. É verdade. Coisa linda, eu fico imaginando, porque assim, o cara realmente muda. Ele vira outra pessoa, né? Agora, o mais engraçado, vou fazer pro lado cômico aqui, porque a gente tem que brincar, porque o povo gosta. A gente tem um tabu com o negócio de selfie, né? De como é que é? De nude. Ela recebe nude pra trabalhar o dia todo recebendo nude, amigo. Como é que funciona isso? E sabe o que eu pensei Passa agora? Recebendo nude, amigo. Fala comigo. Todo dia, o dia todo. Já tô recebendo nude. E nude, tipo, tinha aquele site aí, como é que fala mesmo? Tu paga lá. Não, e não é tipo esse, não, porque senão não entra nesse site, não. Portal X não. Não. Tem que mostrar. Esse não, cara. Tô falando aquele que a pessoa fica ali. OnlyFans aí. Mas mesmo assim. Agora. Rapidinho, pra brincadeira, o pessoal paga pra ver, ela recebe, mas. De graça. Ela recebe. Deixa eu falar, tem o caso que você olha assim. Já teve algum caso que você olhou e falou assim: caramba. Isso não vai ter jeito? Já teve? Já. Ai, doeu aqui. Não, mas na verdade tu indica, né? De repente cirúrgico, uma prótese. E aí, como é que faz? Eu tento amenizar, explico para que ele tenha a expectativa, né, alinhada, mas também sugiro fazer a faloplastia. Aí eu tenho um médico parceiro
que eu indico para a gente associar, né? Ali eu vou ter uma certa limitação, que seria um caso, eu tenho um paciente que ele tem uma doença, ele passou várias cirurgias durante a vida e aparece praticamente só a glande. Você puxa e não vem. E aí o que eu vou fazer? Qual o espaço que eu vou... Tem que soltar, né? A cirurgia solta e traz. Tá. E aí, a partir daí, você consegue desenvolver. Caramba, me deu uma dor no coração agora, imaginando isso. Verdade. Mas acontece, né? Enfim. Mas agora tem jeito. Tem jeito, tem, né? Não tá, que aí você vai soltar, aí a partir do momento que soltou... Aí eu tenho espaço para fazer. Você tem espaço para trabalhar. E quando você fala isso para um homem, como é que é a recepção dele? Imagina que deve ser catastrófico. Eles já chegam cheios de expectativa, né? Tipo, chegou o meu momento, vai mudar. Então é difícil, né? Você falou uma coisa certa agora, é alinhar a expectativa, né, cara? Eles chegam lá achando que vão ficar... Tipo aqueles filmes lá, né? E aí você sabe que você não vai conseguir. Eles querem garrafa de Coca-Cola. Né? Isso daí... agora eu imaginei a coisa. Mas não é aquela pet, não, né? No mínimo, pelo amor de Deus. É aquela... Como é que se chama mesmo? Então tem pet de 1,5 litro. Aquela pequenininha, né? Não, o cara chega Coca Mini, quer sair com Big Coke, não dá, né? Agora, já aconteceu assim do cara mostrar o cara levar como exemplo? Não. Um vídeo, pô, o cara gosta... Isso acontece comigo lá, pô. Não, mas assim, ele já... Brad Pitt, nego lá, doutor, eu falei, cara... Mas eu fico imaginando, pô, mostrar o instrumento do... Eles falam de filme pornô. Eu queria que ficasse igual do cara do filme pornô. O filme pornô, nesse aspecto, faz muito mal, né? Faz. Gera comparação, né? E coisas que são... Por isso que eu praticamente... Vou comparar, eu falei, ixi, tô mal. Mas aí tem que ter cabeça para comparar. Senão já era. Mas assim, e isso afeta-se diretamente, né? Porque a comparação é até em cima de algo. A gente fica brincando aqui, mas é muito sério, né? Sim. É um em, sei lá, 500 Porque, inclusive, se não tiver uma autoestima boa, ele tem um pênis normal e compara e acha que tá pequeno. Exatamente. E pira o cabeção por isso. Exatamente. E pira o cabeção por isso, né? Olha só, a questão é, quer dizer, a gente falou aqui da expectativa, essas coisas todas, né? Acontece de você explicar o que pode acontecer e ele achar legal e depois que ficar como você prometeu, que a gente sabe, até a gente pode ir, ele voltar, pô, não é isso que eu pensava, achei que fosse ficar maior. Não chegou... Não, né? Comigo, pelo menos, não. Eu sempre falo muito da linha expectativa e a gente mede, enfim, mas às vezes eles querem mais, sim. Mas aí eu peço para poder esperar, que a gente precisa ter espaço. E aí eu falo para eles que adianta ter e não ter, ficar pesado ou comprimir algum vaso. Isso. Então aí eles... Que é muito grave. No cabelo, é muito comum que o paciente indique o colega, que ele vê, tem maior orgulho. Seio, sempre indica boca. Pênis, o cara leva um amigo junto. Vem cá, meu irmão. Toda camisa aqui aumentou o meu pênis. Hoje ficam quietinho e não indica ninguém. Não fala. É ruim angariar paciente todo. É ruim angariar paciente. É um trabalho sozinho. É diferente, né? São um ou outro. Por exemplo, na semana que vem eu vou fazer uma live com um paciente que ele falou, não, eu quero que todo mundo saiba. Todo mundo tem que saber dos benefícios do... Que legal. E o aumento do tamanho é só uma consequência. O que você sente depois disso é muito maior. E aí ele aceitou fazer a live e tal. Mas isso é raridade. Porque a maioria não... Homossexual procura muito aumentar o pênis? Olha, a maioria dos meus pacientes são héteros, mas tem um ou outro, sim, que são homossexuais. E tem a questão de praia de nudismo, né? Em regiões onde tem praia de nudismo, e é mais homossexual que frequenta, eu acho, né? Pelo menos os meus pacientes que comentam sobre isso são homossexuais. E falam sobre flertar, às vezes, um homem com o outro, e ele quer estar lá exposto, já turbinado. Né? Mostrar o que tem, né? Mas assim, tem de tudo. Nesse processo, né, de recuperação, eu lembro que você, quando foi lá na rádio, você falou sobre uma massagem. Isso. Que é e é uma massagem estimulante até. Isso. Quase tântrica. Como é que é essa massagem de recuperação? É uma massagem para acomodar melhor o preenchedor, deixar ele mais simétrico, mais lisinho. Porque no momento que eu faço o preenchedor, é com a cânula. Então fica com vários risquinhos, né? No comprimento. E aí a massagem é para unir esses risquinhos um ao outro e ficar como se fosse uma camada uniforme de preenchedor.
Então, é semelhante a uma masturbação, mas não pode ser somente um movimento de vai e vem. Ele tem que ir com o dedo moldar. E aí ele precisa fazer isso algumas vezes, né, durante a primeira semana, que é a fase onde o gel preenchedor ainda está mais maleável, ainda está moldável. Deve ser mais fácil quando o cara tem alguém, né, casado e tal, que não sei se acontece, já aconteceu de você explicar a esposa, ou a noiva, ou a namorada do cara, já aconteceu? Sim, ou ele vai numa massagista tântrica. Legal. Que aí ela já tem a técnica lá e... Que beleza, a roda não para de girar, né? Um vai indicando o outro, chega na massagista tântrica e a coisa vai acontecendo. Exatamente. Isso é sensacional, é realmente transformador e revolucionário, né? Pô, indolor, o benefício que traz. Doutora que é expert, mostrou conhecimento profundo do caso. Meu amigo, só é borracha-faca quem quer hoje em dia. Sinceramente, com todo respeito. Galera, olha só, na boa, não acabou o podcast, não. Vou dar um recado direto para você aqui. Você que não estou falando do tamanho, mas você se sente desconfortável com o tamanho do teu pênis? Doutora Tamires, expert no assunto. Nem que seja para explicar, manda um direct para ela, não é isso? Exatamente. Para tu contar a historinha, para tu já começar a ficar pensando na possibilidade. Discute com a esposa, que ela vai ficar com ciúme. Vai ficar o moleque agora saradão bonito. Mas é possível. Tem isso, de repente, pô, o cara fica com a autoestima tão lá em cima, ele fica inseguro com a esposa, aí o negócio já vai andando de uma tal maneira que aí ele quer mostrar pra mais gente. Então, aí eu não sei me comprometer, né? Não precisa dizer o nome Cara, da mas pessoa. o Van Damme, ele é tão elegante, cara. Esse cara é uma aula todos os dias do meu lado. Mostrar pra mais gente. Agora tu vê. Tem alguns pacientes que comentam. Mas, assim, eu não gosto muito de falar porque isso faz com que as mulheres se sintam mais inseguras, né? Sim, não é esse o objetivo. e não é essa a e ideia. depende de homem para homem, né? E de relacionamento também. Isso, Mas eles se sentem confiantes. Porque o cara é safado, né? Ele tá querendo aumentar o negócio, mas quer mostrar pra mais gente é porque ele é safado. Amigo, você quer não trair e mostrar pra mais gente? Pré-nudismo. Faz isso. Vai pra lá e mostra pra todo mundo. Coisa linda. Mas é um assunto, tipo assim, muito, muito assim, eu entendo isso, porque eu trabalho com estética também, que transplante capilar é estética, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sofre disso, de autoestima. Tem um paciente meu que não quer ser promovido, porque onde ele trabalha ele tá de boné. Se ele for por isso, tem que botar terra, ele tem que tirar o boné. Então ele prefere ganhar pouco, ficar no cantinho dele, Só pra não pra ser. ter que Tu imagina essa questão da questão do tamanho do pênis, que a gente, por ser homem, né, cara? A gente entende muito bem isso. Porque desde criança, você se fazer um xixizinho na hora de soltar uma pipa, o cara já fica ali. Imagina se, eu não sei. como é que leva pra vida adulta. Exato. Eu não sei essa geração de agora, eu acredito que não, e né, a gente trabalha para que não seja assim. Mas a verdade é que a minha geração, eu tenho 49 anos, foi toda assim. Tudo se baseava no tamanho do que você tem. Se tivesse alguma chance de você ser menor do que alguém, né? Pô, já era. Pô, tu moleque, até pelo pubiano tu já tá com marra. Exatamente. Já tá com marra, pelo pubiano já tá com marra, tu imagina isso. Porque é verdade. Pô, é muito complicado. É um divisor de água, né? E essa cobrança chega no teu consultório. Né? E quando o do filho é maior do que o do pai? Acontece, dá problema em casa? Conta. Doutora, vai, explica melhor isso pra gente. Vamos lá. Já aconteceu de o paciente relatar que o filho dele, adolescente, era maior do que o do pai. Maior do que o dele, né? Que, enfim, conseguiu ver. E aí ele começou a se sentir constrangido e tal. Conversou com a esposa e veio para poder realizar o procedimento para se sentir melhor. Né? Na cabeça dele, como que o do meu filho, que é adolescente, Sim. ainda está em fase de desenvolvimento, é maior do que o meu. Ainda coloca uma carga no filho. Né? Qual é a idade que os pacientes mais procuram? Então, varia de 30 a 50 anos. De 30. Mais do que isso é difícil? Não, tem paciente de 60 e poucos anos. Que quer mostrar Porque é moderno, né, cara? Isso é moderno esse procedimento. Então... E o homem de 60 e poucos anos ainda está na ativa. Sim, com certeza. E ele se sente inseguro. Né? Hoje mesmo atendi um senhor. Então, eles já se sentem inseguros por conta do processo de envelhecimento e quer melhorar. E acontece de haver confusão em relação à impotência com o tamanho? Alguém que estivesse relacionando o tamanho do órgão que ele tem com uma provável impotência, e o cara vai lá e aí você consegue dar uma explicação melhor? Porque melhora muito, interfere na sua autoconfiança. Então, ele já ciente que o tamanho não é muito, muito grande, ele já não consegue, né? Porque ereção é psicológico,
ele não consegue se desenvolver e acaba tendo problemas de ereção por conta disso. E aí a gente melhora a autoconfiança dele. Mas a gente não pode atrelar e falar para o paciente, olha, você tem disfunção erétil e fazendo o procedimento isso vai ser resolvido. Não, é um bônus. Ele não pode fazer com esse objetivo, que não é a proposta. Mas a gente sabe que psicologicamente afeta demais a autoconfiança e que a disfunção erétil está atrelada, né, ao fluxo sanguíneo, mas também ao fator psicológico. Psicológico, endocrinológico, de coisa, é verdade. É multifatorial. Exatamente. Né? Agora, a gente vê o tamanho disso, né, na vida das pessoas, na vida dos homens, né? Já chegou homem chorando? Já. Chorando pra você por causa do tamanho do pênis que ele tem? O cara chorando, chorando. E aí, como é que você lida na hora? Como é que é isso? É difícil, né? O paciente, você vê um homem se abrindo assim para poder falar, se abrir para, porque assim, eles não falam sobre isso com ninguém, nem com a parceira. Então, eu me deparar com isso é uma situação complicada, mas que chegou o momento dele de melhorar. Então, é acalmar e dar início ao tratamento. Mas é comum, sim. E quando eu comecei, eu não tinha noção do quanto isso afetava a vida do homem. Do quantos homens sofriam por conta disso. Eu não tinha essa noção. E aí, conforme eu venho, né, entrando cada vez mais nesse universo, eu venho conhecendo. E antes, os homens eles tinham um certo receio de assumir, eu quero fazer esse procedimento. E hoje, eu não sei se está atrelado ao ano, né, que é 2023, quando eu comecei foi 2021, se as coisas estão mais abertas, né, diminuindo um pouco esse tabu, ou se tem alguma coisa relacionada ao meu posicionamento, mas hoje eu recebo vários homens que chegam falando, se abrindo, falando coisas que eu fico, meu Deus, ele nem me conhece na minha cabeça, né, mas óbvio que ele já está me acompanhando ali um tempo, mas ele sentiu confiança para se abrir e falar sobre isso. Isso é legal como profissional, né? Muito legal. O engraçado é o seguinte, quando o homem, ele tipo assim, eu vou falar agora um relato também, que eu conheci, né, de uma amiga, que ela conheceu separada há muito tempo, e sozinha há muito tempo, conheceu um cara príncipe, um cara perfeito. Na hora de formar gala, muita amizade, das amigas, todo mundo junto, falou que ela tinha um micropênis. Ela ficou muito constrangida com aquilo. Ela tentou levar, mas não deu, terminou. E foi por isso que ela terminou. Isso é relato real. Terminou. Eu me coloco no lugar do cara. Imagina, não foi isolado esse fato na vida dele. Não. Entendeu? Então ele deve se sentir muito mal, muito mal. E é por isso que ele chega lá chorando, tá entendendo? Quem dera que fosse uma pessoa só exclusiva, depois arrumou outra vez conseguiu. Não segue. Sim, não segue. E quando segue, ele fica cheio de grilo. Sim. Será que ele vai ser traído? Será que... Não é? É muito ruim, cara. Pô. Agora, até mesmo a gente já falou aqui das mulheres, esposas, noivas, namoradas que levam seu parceiro para lá. Mas já aconteceu ou acontece da mulher chegar lá sozinha falando sobre isso, pedindo uma ajuda ou te mandar uma foto, tipo, tem jeito, o que eu faço, como eu converso com ele? Já aconteceu isso? Já aconteceu no Instagram. Ela me mandar mensagem, falar, poxa, eu queria muito que meu marido fizesse, mas eu não sei como falar, como mostrar sem que, né, ele se sinta mal por conta disso. E aí me pedindo ajuda para poder falar. E já aconteceu também de pacientes minhas, mulheres, já antigas, e trazerem o marido para poder fazer o procedimento. Entendi. Quantos centímetros a gente consegue aumentar acima? Então, depende do quanto de no pele. final, você falou que tem várias sessões, bota só 10 ml por segurança. Final de tudo. Depende da quantidade de pele e do quanto o paciente pode investir em preenchedor. Mas a gente consegue em torno de 3, 4 centímetros. Melhor das hipóteses. O cara com dinheiro e com pele, 4 centímetros. Bastante coisa, né? Cara, legal. Sensacional, esclarecedora a nossa conversa aqui no Tá Beleza Podcast com a doutora Tamires Ramos. Fiquei até mais tranquilo agora, né? Ficou, né? Fiquei, porque... Tudo tem jeito nessa vida, menos a morte. Até, ó, você que não tem muita coisa para mostrar, a doutora Tamires Ramos te mostra o caminho. Na verdade, muito obrigado mais uma vez, doutora Tamires, por eu que agradeço. estar aqui com a gente. Muito bom. O espaço é seu, se quiser divulgar algum projeto, seu consultório, seus canais, rede seu social. Contato, por favor, tá em casa. Eu quero divulgar o meu Instagram para que lá eles consigam, né, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E lá tem um link do site, onde tem muitas fotos de antes e depois de pacientes que autorizam, né, que a maioria também não gosta de autorizar a imagem. E que para ter uma noção de como que é o resultado, o quanto que a gente consegue aumentar. E aí seria bom se colocasse na tela o Instagram, que é o @DRA Tamires Ramos, e o outro Instagram, que é o DRA Tamires Ramos Clinic.
Top. Tá Adorei. Acho que, tipo assim, engrandeceu muito o nosso programa, pela qualidade das informações, pelo engrandeceu em todos os sentidos. Essa não podia passar. É lógico, né? Pela qualidade das informações e por uma informação que é até nova, até para mim, que sou médico, entendeu? Muito legal. Tipo assim, eu acho, né, que deveria também, hoje, qualquer tipo de coisa, a gente popularizou, não é de banalizar, mas do povo ter acesso. Sim. Você parcela, todo mundo pode chegar junto lá. Sim. Tal. Então, galera, só chegar. Autoestima lá em cima. Não vou nem falar o resto. A autoestima vai para lá para cima com o doutor Tamires. Cresce, parcela, a autoestima cresce. Tudo se certo. Se parcela, tá tudo certo. Aí só não pode ficar com o teu parcelado. Mas a conta parcela. Doutora Tamires Ramos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Coisa mais. Vai lá, ó, curte a gente nas redes sociais, o Instagram, @tabelezapodcast. Vai no nosso canal no YouTube, dá o like aí, ó. Vai no curtir, no joinha. É isso aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Os vídeos vão passar aí no trilho do seu YouTube. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Valeu, partiu. Aqui, ó, curtiu, comentou, compartilhou. 3 6 do Dr. Coisa mais linda.